Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 31, gravado nesta quinta-feira, dia 21 de setembro. Só piora. Flamengo empata com Goiás, fora de casa, em um jogo sofrível, placar de 0-0 em partida disputada ontem, quarta-feira, dia 20 de setembro. No estádio da Serrinha, partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Goiás se enfrentaram ontem e, como eu já disse, parece que tudo só piora no Flamengo. Por que só piora? Porque o Flamengo, às vésperas de uma final, de uma grande decisão que acontecerá no próximo domingo, dia 24 de setembro, o Flamengo, a cada partida, a cada jogo, vem mostrando que ao invés do time melhorar, só vem piorando em vários quesitos: comportamental, tático, técnico, de entrega. O Flamengo só piora. É impressionante como esse time, ao invés de evoluir, e olha que eu estou falando hoje, dia 21 de setembro, já estamos caminhando para o final do ano praticamente, né? Daqui a 9 dias irá restar somente 3 meses para terminar o ano, e o Flamengo ainda continua devendo muito em termos de desempenho dentro de campo e também através da questão organizacional que envolve o departamento de futebol do Flamengo. Brigas, confusões, técnico que não se dá com jogadores, técnico que não dialoga com jogadores, jogadores que fazem panela, uns não gostam uns dos outros. O Flamengo é um verdadeiro caldeirão efervescente de confusões. E ontem nós tivemos a oportunidade de presenciar mais uma partida ridícula desse time do Flamengo sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Um time muito bagunçado, muito desorganizado, que não soube furar a retranca criada pelo Goiás no jogo de ontem. O Goiás que jogou bem compactado, com as linhas bem próximas às linhas de marcação, tanto de defesa quanto de meio de campo, o que impediu o Flamengo de conseguir furar aquele ferrolho criado pelo time do Goiás, mas muito mais em função da questão comportamental dos jogadores e da falta de um padrão tático pré-estabelecido através do seu técnico. E também jogadores que vêm passando por um momento tenebroso do ponto de vista técnico. O Jorge Sampaoli, para variar, ontem ele surpreendeu na escalação novamente. O Rossi foi escalado pela primeira vez como titular do time do Flamengo, no lugar do Matheus Cunha. Mateuzinho fazia o setor direito, pela lateral direita, Fabrício Bruno e Pablo fazendo a defesa, Ayrton Lucas, lateral esquerdo, Thiago Maia, Vitor Hugo e Gerson. O Everton Ribeiro um pouco mais aberto pela direita, o Bruno Henrique bem aberto pela esquerda e o Pedro isolado no comando de ataque em mais uma noite terrível, o centroavante do Flamengo. Essa formação aqui dificultou e muito a estratégia do Flamengo de furar o bloqueio estabelecido pelo time do Goiás, como eu disse anteriormente. Everton Ribeiro mais uma vez devendo o futebol. Ontem, aliás, se destacaram, para mim, na minha visão, Gerson e, por incrível que pareça, o Pablo ontem jogou bem. E o goleiro Rossi, que também não comprometeu, mesmo porque também não foi tão exigido assim pelo time do Goiás. Então, essa formação do Flamengo, aliada à questão da falta de criatividade que esse time apresenta, dificultou e muito o Flamengo de sair de Goiânia com um resultado positivo, né? O Goiás marcava muito bem ocupando os espaços e dificultava bastante as ações ofensivas do Flamengo e principalmente, como eu disse, furar o ferrolho criado pelo time lá de Goiânia. Que em contrapartida, o Flamengo também não acelerava as trocas de passe e não se movimentava, ou seja, um time estático, parado. Para você furar um ferrolho, para você furar uma retranca, você tem que fazer um balanço ofensivo, invertendo a bola a todo instante, circular a bola com velocidade e deslocamento dos jogadores ocupando os espaços, fazendo com que a defesa adversária ela se movimente e vá se desorganizando. E o Flamengo não teve nem troca de passe, não teve nem inversão de bola e muito menos movimentação. Então, ou seja, o Flamengo foi um deserto de criatividade, um deserto de objetividade. Sim, aceitou facilmente
o sistema defensivo que o Goiás estava ali impondo. O Goiás, inclusive, que nos últimos 10 jogos só tomou 4 gols. Muito em função da eficiência defensiva do time lá de Goiânia, que briga lá na parte de baixo da tabela, briga para não cair, apesar da questão ofensiva do Goiás também ser muito precária. O técnico do Goiás optou por colocar o Matheus Babi como centroavante, um jogador alto, revelado pelo Botafogo. Incomodou um pouco, mas a defesa do Flamengo soube controlar bem a presença do centroavante muito alto. E, de certa forma, o goleiro Rossi também não foi incomodado pelo ataque do time do Goiás. Como eu disse, jogadores muito mal tecnicamente, erros de passe, tanto Everton Ribeiro quanto o Thiago Maia, o próprio Pedro matando bola de canela mais uma vez. Mateuzinho não atuou bem pela lateral direita, foi muito discreto. O Sampaoli também ele contribui não só na questão tática, mas também na questão até de ocupação dos espaços, né? Como ele coloca esse time para ocupar os espaços. O Bruno Henrique, por exemplo, eu já cansei de falar que ele não pode jogar isolado pela ponta esquerda. Ele tem que encostar um pouco mais do centroavante, né, fazendo essa diagonal até para liberar espaço para o Ayrton Lucas ou para o Gerson vir para cá. E ontem o Sampaoli colocou o Gerson muito centralizado, o que dificultava. O Gerson atuando pelo corredor central tinha muita dificuldade mesmo porque estava congestionado pelo time do Goiás a entrada da área do time esmeraldino. Então, uma das saídas seria o quê? Liberar os corredores laterais para a subida dos laterais Mateuzinho e Ayrton Lucas e também para o Gerson encostar um pouco mais aqui pela esquerda e o próprio Everton Ribeiro ou Vitor Hugo fazer aqui a dobradinha encostando no ala, né, que subiria, no caso o Mateuzinho, mas que teve uma atuação bem discreta, como eu já falei. E o Pedro muito isolado aqui na frente, o Flamengo não conseguia chegar de forma efetiva ao gol do Goiás. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo teve tanta dificuldade no jogo de ontem que no primeiro tempo finalizou somente uma bola no gol do time do Goiás. Eu tenho aqui os números do primeiro tempo. O Flamengo teve 70% de posse de bola contra 30% do Goiás, mas mesmo assim o Goiás conseguiu finalizar mais do que o Flamengo, 2-1. Aliás, o primeiro tempo do jogo entre Goiás e Flamengo foi um dos piores dos últimos tempos. As duas equipes, os dois times, num completo vazio de ideias, mas vindo do time do Flamengo, não se espera coisa muito diferente atualmente, né? É uma Arrascaeta dependência absurda. Quando o uruguaio não joga, o Flamengo não consegue criar situações de gol. O Flamengo marcou nos últimos 5 jogos somente 2 gols, sendo que um desses gols foi um gol contra no jogo do Botafogo e o outro gol marcado pelo Bruno Henrique na vitória sobre o Botafogo. Um time que tem um investimento tão alto como tem o Flamengo não pode ficar dependendo somente de um jogador para criar situações de gol. O Flamengo é inofensivo no campo de ataque atualmente. Para o segundo tempo, o Sampaoli ele corrigiu o posicionamento do Bruno Henrique e do Gerson. Ele colocou o Gerson mais aberto pela esquerda e colocou o Bruno Henrique mais encostado no Pedro. Isso surtiu efeito. O Flamengo melhorou do ponto de vista ofensivo. Não que fosse uma melhora assim bem significativa, pelo contrário, o jogo continuou bem sonolento, bem lento, bem devagar, mas o Flamengo passou a chegar um pouco mais e a tentar finalizar mais contra o gol do goleiro Tadeu. A equipe do Sampaoli passa longe de ser um time. É um amontoado de jogadores que ficam correndo atrás da bola de forma desordenada, de forma desorganizada. Presa fácil para alguns times, né? O jogo que se desenha ali na frente, dia 24, contra o São Paulo, é de deixar o torcedor com a pulga atrás da orelha, umas 10 pulgas atrás da orelha, porque o Flamengo não mostra nenhum tipo de sinal que vá mudar para essa final de domingo, para tentar conquistar o título. Na metade do segundo tempo, o Sampaoli tirou o Everton Ribeiro e colocou o Igor Jesus, e também tirou o Vitor Hugo, que vem numa jornada tenebrosa nos últimos jogos, errando tudo também, e colocou o Pedrinho, garoto do Sub-20. Ambos, né, Igor Jesus e Pedrinho, foram campeões brasileiros pelo Sub-20 contra o Palmeiras no dia 7 de setembro e deram um pouquinho mais de vitalidade ao meio de campo e um pouco mais de mobilidade. Uma das mudanças que ele deveria ter feito antes e fez somente aos 37 minutos do segundo tempo foi a entrada do Everton Cebolinha. Como o Goiás jogava
com uma defesa muito fechada, muito compactada, o Flamengo tinha que tentar buscar o jogo do 1 contra 1, o famoso X1 que eles chamam atualmente, né? O mano a mano, a jogada individual. E o Everton Cebolinha, mesmo passando por um momento técnico também muito ruim, é um jogador que tem essa característica. É um jogador que joga no espaço mais reduzido. O Bruno Henrique é um jogador que dá o quê? O tiro, né? Ele joga a bola na frente para partir em velocidade. Ele não é do drible. O Bruno Henrique é o arranque, né? A velocidade. O Everton Cebolinha já é mais o jogador técnico do drible. E ele só entra aos 37 minutos do segundo tempo e ele tem a melhor oportunidade do Flamengo no jogo, justamente fazendo uma jogada na entrada da grande área, partindo para dentro, limpando o espaço e chuta cruzado de esquerda. O goleiro Tadeu faz grande defesa e coloca a bola para escanteio. E foi a única, praticamente, grande chance do Flamengo dentro da partida. Ficou limitada somente a esse chute do Everton Cebolinha. Vou trazer para vocês agora a estatística do segundo tempo. Aqui, o Flamengo diminuiu a posse de bola, mas foi um pouco mais efetivo no ataque. Ó. Se tinha finalizado no primeiro tempo uma vez só, no segundo tempo finalizou 9 vezes contra 5 do Goiás. Só que aqui, ó, somente 2 foram na direção do gol do goleiro Tadeu. Somente 2 chutes. Então, ou seja, foi um Flamengo muito inoperante no campo de ataque. Aqui a área de jogo se desenhou muito, 50% no meio de campo, 27% no campo de ataque do Flamengo, 23% no campo de defesa do Flamengo. E aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, até este momento, agora são 19 horas e 48 minutos de quinta-feira, então, momentaneamente, o Flamengo ocupa a 6ª colocação, com 40 pontos, 11 pontos atrás do líder Botafogo. No próximo domingo, o jogo da final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, às 16 horas no estádio do Morumbi. São Paulo que venceu o Flamengo na primeira partida por 1-0, gol do Caleri, como já trouxemos aqui também a análise da partida, do jogo. Flamengo vai até São Paulo tentando reverter essa situação tamanhamente adversa para o Flamengo. Que Flamengo vai chegar em São Paulo para enfrentar o tricolor paulista dentro do Morumbi, já perdendo por 1-0 e precisando reverter o placar. Que espírito esse time vai entrar em campo no domingo? De que forma o Flamengo vai se organizar para enfrentar o São Paulo? Pelos últimos jogos, pelas últimas partidas, o Flamengo não dá sinal de que vai conseguir reverter essa situação, infelizmente. Muito em função dos problemas extracampo, dos problemas dentro de campo, dos problemas de relacionamento, dos problemas comportamentais e dos problemas táticos. Ou seja, são vários problemas que hoje envolvem o futebol do Flamengo, deixando o Flamengo extremamente vulnerável, extremamente fragilizado. Então, o momento psicológico também é muito ruim. Os jogadores, você vê que eles não têm confiança para tentar um drible, para tentar um passe um pouco mais arriscado, para tentar uma jogada individual, para tentar algumas aproximações entre os jogadores. Ou seja, o Flamengo, ele é um time hoje pesado psicologicamente. É um time pesado do ponto de vista da motivação, né? De onde o Flamengo vai conseguir tirar forças para tentar reverter um quadro adverso numa decisão, sendo que o adversário virá com a faca nos dentes, porque é um título inédito para o São Paulo. A torcida vai fazer uma grande festa, como a torcida do Flamengo fez no Rio de Janeiro. Então, a atmosfera do Morumbi, ela começa completamente favorável ao São Paulo e completamente desfavorável ao time do Flamengo. Então, o Flamengo teria que ter uma força mental, uma força psicológica, o mínimo de organização tática, o mínimo de melhoria técnica para tentar reverter esse quadro e jogar o quê? O psicológico contra o São Paulo, certo? Mas agora, como isso será feito? De que maneira isso será pensado? Que time o Jorge Sampaoli reserva para domingo? Nós não sabemos. Que time vai entrar em campo domingo? Nós não sabemos. O Sampaoli pode fazer várias e várias mudanças no time, como ele faz desde que chegou ao Flamengo. Não que seja obrigatório um time ser repetido em todos os jogos, mas o Flamengo, o time, qualquer time de futebol, mas especialmente o Flamengo, estamos falando sobre o Flamengo, tinha que ter o mínimo de organização tática, porque se tivesse uma organização tática,
mesmo que você mexesse nas peças, as peças que entrassem no lugar, né, de outros atletas dariam conta do recado, fariam a mesma função, né, corresponderiam à altura daqueles que estavam no time anteriormente. Mas é exatamente o contrário. Nem os jogadores que estão de fora e que têm a oportunidade de buscar um lugar dentro do time, nem esses têm uma posição comportamental que seja positiva. Se entregam facilmente ao que o adversário propõe dentro de jogo, dentro de campo. Então, realmente, é uma imensa dúvida de como esse Flamengo vai para São Paulo para enfrentar o São Paulo na final da Copa do Brasil. A ver como será esse jogo no próximo domingo. Galera, então é isso. Pedir para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.